rogamos a Ti, Mestre amado, que na Sua bondade infinita nos fortaleça, nos permita reencontrarmos a nós mesmos, perdidos que somos em tempos passados de grandes desatinos. Hoje, olhando para a Tua luz, sabemos que somos amados pelo Pai e que nos aguarda de braços abertos. Que a espiritualidade presente, aqueles que aqui estão para ouvir o nosso pequeno encontro, também sintam-se banhados nessa luz de misericórdia e de amor. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Bem, perda da minha identidade. O tema é: eu não sei quem sou. É comum todos nós, e nessa época em que vivenciamos, em que tudo é muito rápido, em que as cobranças são intensas, os relacionamentos são efêmeros, as buscas do eu não encontram respostas, chegar até nós pessoas dizendo: eu não sei quem sou e quem eu sou mais. Eu passei a viver da opinião dos outros, o que os outros pensam, o que os outros falam. E estar num nível tão grave, tão acentuado, que se a pessoa fizer uma cara feia, uma cara de desagrado, um gesto contrariado, para mim, eu me sinto mal e quero fazer de tudo para me desculpar. Então eu não sei quem eu sou, eu vivo da opinião dos outros, eu me preocupo com a cara feia de todo mundo, eu me sinto mal, eu quero me desculpar mesmo não sabendo o que é que eu fiz. E eu me preocupo tanto que eu começo a fazer o que a pessoa quer, ou o que eu acho que ela quer que eu faça. E já vou chegando e me desculpando, nem sei do que. E nós começamos a perceber que em determinados momentos da nossa vida, desde a juventude até então, nós já passamos mais ou menos por esse quesito do se preocupar demais com o que o outro pensa sobre nós, como uma personalidade que eu tenho e que me entristece. Eu sinto que isso já é parte de mim mesmo. E o que me incomoda mais é eu ficar pensando como agir em determinadas situações. Esse conflito, que começa de uma forma sutil, de uma forma imperceptível, vai se agravando no decorrer do tempo e vai trazendo transtornos, principalmente de personalidade e transtornos de comportamento. Continuando, eu tenho medo de gente. Eu penso que vão gritar comigo a qualquer hora, que vão me ofender, e eu penso que eu vou morrer de vergonha se isso acontecer. E eu tento evitar pessoas, eu tento evitar grupos, eu tento evitar situações que esse medo se apresenta. E uma das consequências desse comportamento que já está sendo alterado, essa pessoa que está perdendo a sua identidade, ela começa a perceber que as pessoas não querem mais saber dela, não querem mais a amizade dela, não querem mais conviver com ela. E isso gera um conflito maior ainda, porque ela vai tentar agradar mais, ela vai se preocupar mais, ela vai questionar mais, ela vai se culpar mais, e não entende a dinâmica do distúrbio que está acontecendo. Não tem amigos, não consegue ter um namorado, uma namorada, não consegue ter um relacionamento emocional, porque sufoca aquele outro na sua necessidade de agradar o tempo todo. A questão não é só querer agradar, a questão é quando aquele que você agrada intensamente o tempo todo começa a se afastar e você, por não compreender, cai no vitimismo. Eu faço de tudo para ele ou para ela e eu não tenho nenhum retorno. Ao contrário, eu tenho desprezo, eu tenho distanciamento, eu tenho comportamentos que não correspondem àquilo que eu faço. Eu não faço nenhum mal para essa pessoa que eu amo, que eu quero bem. Eu faço de tudo por ela.
E esse fazer de tudo por ela é exatamente o problema. Porque começa a pensar que vai passar o resto da vida assim, sem ninguém, que todos estão se afastando. E é comum ouvir isso nos nossos trabalhos, nos nossos encontros, quando nós ouvimos da seguinte forma: eu tenho grande dificuldade de relacionamento com o sexo oposto. Eu não consigo sustentar um relacionamento com o sexo oposto. E isso está sendo mais comum de se ouvir entre as mulheres, entre o sexo feminino, dado ao comportamento tíbio, frágil, psicológico dos jovens de hoje, do sexo masculino. Eles também não conseguem se identificar, não conseguem encontrar a própria identidade e procuram se afastar de qualquer outro que possa trazer-lhe a responsabilidade de assumir uma posição, uma postura. Começa a perceber também que na família, o pai, a mãe e os irmãos parecem que não gostam dele. E isso aumenta a angústia, isso aumenta o processo da depressão em si. E por conta de tudo isso, o sofrimento aumenta e as dores também. Aquelas dores que eram psicológicas, são da mente, começam a se somatizar no corpo físico. Excesso de sono, excesso de dor de cabeça, perda de apetite, abstinência sexual, isolamento. Perder a identidade começa a transformar-se num grande conflito do eu. Estou sempre observando o que ninguém observa. Quando essas pessoas que tentam agradar o tempo todo, sobrepondo-se a si mesma, começam a observar tudo e todos ao mesmo tempo, procurando momentos ou situações em que ele possa atender sem que o outro peça a qualquer momento. Ele passa a atender uma expectativa que sequer existe no outro. E é isso que vai afastando as pessoas no seu entorno. Qual é a grande questão? Ele não quer ser assim, ela não quer ser assim. Ela já não consegue mais sorrir, ela já não tem motivos para viver, para nada mais. Porque todos os motivos não estão nela, na pessoa, na persona, estão no outro. E atender o outro é algo impossível durante o seu conviver. Você precisa sim voltar para si mesmo. É como eu coloquei aqui, uma pessoa que abriu mão da identidade é como uma cadeira vazia, como uma dessas cadeiras que nós temos aqui. Ela está vazia, recebe tudo e todos que desejam sentar-se ali. Como uma cadeira vazia, ela sempre será desocupada e ocupada por outra, com outras características, outra pessoa com outras características, outros pensamentos, outras formas de agir. Essa cadeira, esse ser, vai tentar se adaptar àquele que está adentrando esse campo do próprio eu. Uma pessoa que abriu mão de quem é, ela precisa identificar as causas. Esse é o primeiro ponto. Como é que nós vamos identificar as causas nessas pessoas que chegam com essa situação específica de perda da identidade? O que se constata fundamentalmente, a origem da perda da identidade está muito ligado às religiões. Religiões cuja direção, cujo foco é anular a vontade e a força interior daqueles que seguem esse determinado conceito religioso, neutralizá-lo para que ele possa se tornar uma massa pensante para atender aos chamados daquela religião. Esse mecanismo, quando alguém fica muito tempo nessa religião de natureza moral forte, de natureza castradora, começa a perder a própria identidade. Religião que diz quem você deve ser, como você deve ser, como deve ser o seu comportamento, com quem você vai andar, o que você come, o que você veste e como você se apresenta, leva a pessoa à perda da própria identidade, porque ela está em conflito com ela mesma, não em relação às pessoas, mas em relação a Deus. O
poder supremo, que ele deve agradar atendendo a esses dogmas, a esses pedidos, a esses chamados do próprio conflito religioso que ele está vivendo, que ele deve principalmente saber como deve agradar as pessoas. Vai desagradar todo mundo e a si mesmo, não agrada a ninguém e nem a si mesmo, entrando nesse conflito mental da própria vontade, controlada não por si, mas pelo outro. E esse controlar do outro vai estabelecer padrões rígidos de comportamento, no qual, se você se desviar, você está desobedecendo, está entrando em luta com o Pai, com Deus, que vai lhe punir. Todas as vezes que nós frequentamos um local, seja ele familiar, seja ele religioso, seja ele de grupo, no qual, nesse local, a cobrança pela tua imagem não é por você, mas por aquilo que desejam que você possa ser, pela sua postura e pela declaração da sua identidade com aquele corpo que ali habita, desde que isso seja muito forte, você tende a se anular, porque você quer ser aceito por aquele grupo. E a ser aceito por aquele grupo implica em amortecer os seus próprios desejos, as suas próprias escolhas e mortificar a sua personalidade, a sua identidade. Tentar se identificar com a expectativa da tua família, da tua igreja, tentar se identificar com a expectativa dos teus amigos, tentar se identificar com o trabalho que você realiza, dos grupos sociais nos quais você vive, você não se identifica com ninguém, porque a todo momento esse processo está em alteração. Tentar se identificar com o coletivo após alguns anos dentro de um comportamento no qual você se desrespeita, no qual você se violenta, no qual você não tem a escolha da sua própria identidade, você, toda vez que se entrega sinceramente, por medo ou por convencimento, a esse tipo de conduta e cobrança, quando você se dá conta, virou um nada. Você será sempre o que o outro quer. A perda da identidade em relação ao outro leva a isso aqui. Você sai de cena de você mesmo como pessoa. Você sempre será aquilo que a outra pessoa quer. Você sempre fará aquilo que a outra pessoa deseja, mesmo que essa atitude que o outro deseja seja contrária aos seus princípios morais e éticos. Você fará, porque você deseja ser aceito. Você entra em off, você desliga da sua própria vida. Você levanta, passa o dia, deita, vivenciando a expectativa do outro. Você já não está mais em você, você está no outro. E esse outro muda o tempo todo, e você precisa se adaptar, e portanto a sua identidade intrínseca vai se fragilizando cada vez mais, porque você vai tentando se adaptar à mudança do outro. Ao encontrar alguém que vai abrir os ouvidos e os olhos para você tentar ver que está em crise existencial, quando encontra grupos específicos que têm um foco determinado de auxiliar realmente dentro dos seus conceitos éticos e morais, sem impor comportamentos que violentam a pessoa, surge um problema muito sério, que é esse aqui. Quando se depara com o que vivia e com aquela outra realidade que está se apresentando, não consegue mais se enxergar, porque percebe que a sua vida durante anos foi paralisada em absoluto, pois saiu de si para mergulhar no outro. A perda da identidade é bem característico. Você sai de si mesmo para mergulhar no outro, fazer o que o outro deseja. Você não se enxerga mais, você vê apenas o outro, os desejos do outro, seja na família, seja nos relacionamentos, seja nos trabalhos.
E a continuidade disso, o ponto final disso, é sempre de grande angústia e desespero. Aquele que está no trabalho fazendo tudo o que aqueles desejam, no final não fará o que ninguém deseja e será demitido, porque não tem postura, não tem posicionamento, não tem personalidade efetiva, e ao fazer tudo não faz nada e acaba perdendo o seu próprio emprego. Não se enxerga mais, vê apenas o outro, os desejos do outro. E como é que os outros vão te enxergar? Como é que eles passam a olhar você, que não tem mais uma identidade, serve a tudo e a todos a qualquer momento, sente-se sempre culpado porque o outro não lhe agradece, ou porque o outro está tendo algum tipo de reação que você teme? Os outros passam a ter medo de você e se afastam, pois você é o chato e você é a chata que está chegando ali perguntando o que querem que faça, que você vai fazer, e se intrometendo em aspectos de relacionamento no qual não deveria. Você se torna essa pessoa chata, amedrontadora, porque ninguém quer ter relacionamento com quem não tem voz. Aquele que não tem voz, ele tende sim à solidão, ao isolamento. Ele não tem opinião própria. Ele vive sempre com medo do que o outro vai pensar sobre ele. Percebe que nós estamos falando de uma certa população de jovens que tentam o tempo todo agradar e, portanto, se tornam frágeis e se tornam pessoas sem nenhuma opinião e sem nenhuma estrutura que lhe dá comportamento e maturidade, o tempo todo se perguntando se ofendeu, se magoou, se feriu, sempre se desculpando pelo outro. Eu te ofendi? Eu te magoei alguma coisa? Eu fiz algo? Vê alguém do outro lado da sala que está sério pensando em alguma outra coisa e já vai pensar que é com ele. Isso é característico de perda de identidade. Você está zangado comigo, Lilian? E você, Ivone? Eu falei alguma coisa que te aborreceu? Hã? Você fala assim, puta cara chato esse, meu. É? Eu deixei de falar com você? Foi isso, Alexei? Só porque eu passei e não falei, o que eu fiz? E isso, todos os dias, todas as vezes que você encontra comigo, eu vou fazer esse tipo de questionamento. O que você tende a fazer? O Antônio, aquele chato, está na hora dele chegar. Vamos achar um local para a gente ficar, para que ele não nos encontre. E eu chego e encontro um vazio, uma solidão, algo que me fere profundamente. Portanto, eu entro em outros aspectos mais sérios ainda. Já ouvimos isso muitas vezes. Essa minha roupa que eu estou usando, que é parecida com a que você tem, que outro dia eu vi você usando, é por isso que você não está falando comigo? Porque eu estou usando uma roupa semelhante? Não tem nada relacionado. Mas a nossa mente já está tão desequilibrada, tão desestruturada, que nós passamos a ver causa e efeito onde não existe. A perda da identidade vai levando a isso. Essas pessoas, quando estão nesse padrão, não dão mais opiniões. Elas ficam caladas, elas estão ali o tempo todo para servir no que for necessário. O que você precisar, me chama, me procura, que eu vou fazer. Porque ela precisa disso. Por que ela precisa disso? Porque se ela não tiver isso, ela tem um vazio dentro de si. Ela tem um campo existencial profundamente perturbador e desequilibrado, ao qual ela não suporta. Necessário cuidado com esse viver para os outros, servir o outro o tempo todo, pois começam a surgir pensamentos de autodestruição, que vão sendo sutis, vão surgindo lentamente, o aniquilar-se, o desaparecer, o se tornar realmente invisível, porque é o que ela é. Ela não é invisível para o outro, ela é invisível para si. E toda vez que o outro, que ela deseja que olhe para ela e que precisa da sua presença, ou ignora, o outro também passa a ter um comportamento que o torna mais invisível ainda.
e surge o pensamento do suicídio, do desertar, do abandonar, do sair pelas ruas e vivenciar uma situação um pouco mais complexa. Surgem esses pensamentos de suicídio, tristeza, solidão de coração, que vão se tornando insuportáveis. É um peso esmagador, é um sofrimento insuportável. O que é necessário? Procurar ajuda para se reencontrar. Se não procurar ajuda para se reencontrar, seja na área médica, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, seja numa outra vertente religiosa, que vai procurar ensinar a ela, ao longo do tempo, com bastante maturidade, o que é realmente ligar-se ao Pai, ligar-se à espiritualidade, ela não consegue voltar à normalidade. Afastar-se de pessoas controladoras, seja onde for. Se for no lar, houver alguém controlador, alguém dominador, alguém na religião também controladora, dominadora, ditando todos os procedimentos, tem que se afastar, porque senão não consegue se libertar nesse processo de identificar-se, se redescobrir. Distanciar-se das religiões castradoras da personalidade, religiões que amedrontam, que assustam, religiões que são supressoras do próprio eu, controladoras, acusadoras e punitivas, nas quais se fala mais do demônio do que de Jesus. Fala-se mais do mal do que do amor do Mestre. Quando nós nos deparamos com pessoas que estão nessas religiões, nessas doutrinas, é necessário, no momento adequado, alertá-la, para que ela possa perceber o abismo de si mesma onde está mergulhando. A falta de coragem para vencer a própria covardia é o sinal claro da perda da identidade. Eu não tenho forças para reagir. Eu não consigo me encontrar mais. Eu não sei mais quem eu sou. E essa covardia, ela é alimentada constantemente, diariamente, tanto por encarnados, que poderia ser qualquer um de nós, quanto por desencarnados, espíritos que se aproveitam desse desequilíbrio já instaurado, quanto por si mesmo. Porque há pessoas que mergulham no vitimismo e gostam disso, e não saem mais dali. E esse vitimismo vai realimentando essa perda de identidade. É preciso, com a ajuda, claro, que essa pessoa, já não se identificando mais, comece a colocar a cara à tapa, botar o rosto para fora e pouco a pouco começar a dizer chega, rompendo essas barreiras que foram colocadas por ela mesma, pela família, pela religião, ou seja, por quem for. É preciso enfrentar a si mesmo ou a si mesma para iniciar o seu passo a passo na libertação de si. Um dia depois do outro. São anos de isolamento em si mesmo. Não dá para ajudar em apenas alguns dias ou alguns meses. Um dia depois do outro precisa praticar. Porque essa libertar-se de si mesmo, esse encontrar a si mesmo, esse se tornar um eu realmente determinante, exige treinamento agora. Precisa quebrar aqueles condicionamentos. Reflexo condicionado específico. Alguém colocou. Dia após dia vai se exercitar andando no caminho da própria liberdade. Recorrer à ajuda de pessoas sinceras, bondosas e com conhecimento seguro no amparo que ela necessita. Não colocar mais coisas que a fragilizam mais ainda. Evitar todo relacionamento tóxico, castrador, relacionamentos doentios do corpo e da alma. E no prazo de 1 ano, se assim fizer e assim prosseguir, começa o seu caminho para a liberdade que está se abrindo. Terminando nesse slide, essa abordagem sobre a perda da identidade de si mesmo, é
compreender que nós vamos nos deparar muitas vezes com jovens ou mesmo com pessoas adultas nesse comportamento, nesse padrão. E a primeira visualização que nós temos, a primeira percepção é de que ela é vítima de si mesma. Ela é uma vitimada. Ela vai reclamar de tudo e de todos. Vai reclamar do trabalho, vai reclamar da esposa, vai reclamar dos filhos, vai reclamar do grupo religioso onde mergulha. E é um sinal claro de que ela já não possui mais a própria identidade, a própria personalidade dela já está fracionada, já está fragilizada. É necessário, portanto, nós, dentro do conhecimento que nós temos da doutrina espírita e com aquilo que a espiritualidade nos ensina, sabemos como abordar essas pessoas, auxiliá-las. E para isso, muitas vezes, demandará paciência, demandará tempo, demandará mergulhar naquilo que for possível na história dessa pessoa, para identificar as possíveis causas nas quais nós podemos trabalhar ou orientar para que procurem aqueles profissionais que sabem exatamente como lidar com isso. Mas nunca esquecendo o que Jesus nos fala, que o Pai é bom. Essa parte de fortalecer o espírito, de fortalecer a alma, ela é essencial. Libertá-la desses grilhões da punição, da vingança, do castigo divino. Libertá-la dessa condição de que tudo vem do mal, tudo é ruim, tudo é demônio, tudo é perversidade. Temos que fortalecer nessas pessoas o amor, a bondade, a compreensão de que ela sim é amada, e para ser amada não precisa perder a própria identidade, basta fortalecer essa identidade. É esse o propósito desse encontro, dessa pequena exposição que eu fiz aqui, tá bem? Bom, terminei em cima praticamente da hora e agradeço a todos. Sim, Alexei. Posso? Pode. No processo de simbiose, a perda de identidade, ela é uma causa ou efeito, ou pode ser os dois? É uma mescla. Os dois. Mas normalmente eu perco a minha identidade e permito que alguém me domine. Sim. E você se adapta a isso, porque sem isso você não vive. É claro que a causa primária está em você. A causa primária está em você. E esse processo de vitimização em que você se agrada, que você se compraz, que você sente alegria, ela vai te levando pouco a pouco a essa mescla da simbiose do outro, que seja encarnado ou não, possa te controlar. E você passa a fazer aquilo que o outro quer. Exemplo, uma pessoa há pouco tempo, uns 2 anos, um jovem tentou suicídio, porque a namorada exigia que ao caminhar com ela pelas ruas, ele olhasse somente para o chão. E ele fazia. Então, ele não levantava o olhar para nada. Ela que os guiava como um cego. E a qualquer movimento que ela acreditasse que era suspeito, ele era punido. Esse relacionamento doentio o levou ao suicídio, que não se completou, não se concretizou. Mas, nesse processo de tentar destruir a si mesmo, ele despertou, se separou da namorada e está nessa luta de encontrar a si mesmo há muito tempo já. Mas, então, esse mecanismo é muito delicado e tem muitas facetas. Não dá para nós, às vezes, descobrir todas elas. Mas aquela que nós conseguimos descobrir e trabalhamos com equilíbrio, facilita com que ele mesmo ou ela mesma rompa as demais. Ou se afastando da família, ou se afastando do relacionamento, ou trocando de emprego, não importa. Mas é comum, muito comum. Tudo bem? Vamos fazer a prece para nós nos prepararmos para a paz? Querido Mestre, quão frágeis ainda somos.
como somos infantis na busca de nós mesmos. A força que nos coloca diariamente em nossas mãos, muitas vezes desprezamos, sequer olhamos para ela. E ficamos perdidos procurando aqui e acolá respostas, com outros também tão frágeis e infantis quanto nós. Ó Mestre, feliz aquele que já conhece o teu caminho. Forte se faz aquele que sabe que nos fortalece a cada dia. Te pedimos uma única coisa neste momento. Permita-nos descobrirmos a nós mesmos, nós que aqui estamos no corpo de carne, aqueles que aqui estão fora do corpo de carne, mas banhados pela tua sabedoria, pela tua misericórdia e pelo teu infinito amor. Só temos a te agradecer, Mestre, por todos os momentos que vivenciamos a cada dia em nós mesmos. Fica conosco e nos abençoe hoje e sempre. Terminamos